Pessoal, então vamos lá. Qual que é o segredo aqui da gente fazer a contestação? Primeiro, eu analiso a petição inicial. Se vocês fossem fazer a petição inicial, será que vocês a fariam de acordo com o enunciado? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai analisar é se a ação foi proposta na regra prevista no Código de Processo Civil. Então, no nosso caso foi, tá? Se é uma ação de cobrança de cotas condominiais e a obrigação deve ser cumprida em Juiz de Fora, a ação vai ser proposta no local onde a obrigação deve ser cumprida. Então eu não tenho a incompetência relativa. Então a ação foi proposta na localidade correta. Primeiro ponto. Então, o primeiro tópico da petição inicial está correto. A segunda coisa que eu vou analisar, será que o autor é o titular do direito pleiteado aqui nessa ação? Olha só, não está se buscando uma cobrança de cotas condominiais? As cotas pertencem ao edifício, ao condomínio ou ao síndico? Ao condomínio. O síndico simplesmente representa o condomínio. E no nosso caso aqui, quem é o autor? O autor. Quem deveria figurar como autor na nossa ação? O condomínio do edifício. Já que eu tenho uma pessoa que foi colocada de forma indevida no polo ativo, eu tenho uma violação da regra processual. E toda vez que eu violo uma regra de natureza processual, surge uma preliminar. Essa pessoa que foi colocada indevidamente aqui, tá certo? É uma irregularidade. Como é que chama essa preliminar que eu falei para vocês aqui? Está lá no 337. Pessoal, essa preliminar de uma pessoa figurar no polo ativo sem ser o titular do direito pesado, como é que chama essa preliminar? Ausência de legitimidade. Então, a primeira preliminar que eu tenho é a ausência de legitimidade ativa. Ou seja, está errado. Ok? Então, ausência de legitimidade ativa. Ou seja, Paulo não tem legitimidade ativa. Logo, eu estou diante da preliminar. Ausência de legitimidade ativa. O nome das preliminares está no 337. Então, ausência de legitimidade ativa. Por que eu alego ausência de legitimidade ativa? Para matar o processo. É uma preliminar peremptória, eu não tenho como corrigir, tá certo? Essa aqui é uma preliminar tão grave que não há possibilidade de eu sanar essa irregularidade. Então, alego a preliminar, identifico a preliminar no 337 e peço a extinção com base no 485. Qual é o inciso correspondente, pessoal? No 485, olha aí para mim. Diante da ausência de legitimidade, eu vou pedir a extinção com base no 485, qual é o inciso? 6. E aqui na minha contestação eu vou explicar. Juiz, quem propôs a ação foi Paulo. Na realidade, o autor da ação é o condomínio do edifício, representado pelo seu síndico Paulo. Então, eu estou diante de uma ausência de legitimidade ativa. Como não é possível corrigir essa irregularidade, uma preliminar peremptória, qual é a consequência disso? A extinção do processo, com base no 485, inciso 6. O processo ele só é extinto com base no 485 ou 487, com resolução de mérito. Bom, primeira preliminar. Segunda preliminar, eu vou continuar a analisar a minha inicial. Agora esquece que Paulo foi o autor da ação, porque essa irregularidade eu já mencionei aqui. Segunda irregularidade. A ação foi proposta contra Marília Gabriela. Quem deverá responder a uma ação de cobrança de cotas condominiais? O proprietário. Marília Gabriela é a proprietária do imóvel? Se ela não é a proprietária de uma ação de cobrança de cotas condominiais, se ela não é proprietária do apartamento, ela está figurando de forma
do polo passivo? Sim. Qual é a preliminar, então, observada aqui? Se eu tenho a ausência de legitimidade ativa aqui qual é o nome da preliminar? Ausência de legitimidade passiva. Então, ausência de legitimidade passiva. Só que nessa preliminar eu tenho uma particularidade. Se o réu sabe quem é o verdadeiro proprietário, se o réu sabe quem deve figurar no lugar dele no polo passivo, ele tem a obrigação de identificar. Foram aquelas situações que nós analisamos quando a gente relembrou a teoria de contestação, artigo 338 e o artigo 339. Alguém pode ler o artigo 339 do CPC? Vamos lá, 339 do CPC. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor dos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, é uma obrigação do réu identificar o réu caso ele tenha conhecimento. No nosso caso aqui, a Marília Gabriela sabe de quem é o apartamento? Sim. Então, de acordo com o artigo 339, ela vai alegar a sua ausência de legitimidade passiva e vai pedir a substituição do polo passivo pelo proprietário do imóvel. Como é que chama o proprietário do imóvel, pessoal? Se ela não soubesse, bastaria que ela falasse o seguinte: olha, não sou proprietária do imóvel, não sei quem é, mas eu não sou. Condomínio, vá lá no registro de imóveis e verifique o nome de quem está registrado no apartamento. Mas no caso ela sabe, ela indicou. O que vai acontecer, pessoal? A ação foi proposta de forma indevida contra Marília, não foi? A gente vai aproveitar o processo. Mas existe uma penalidade. Lê para mim o parágrafo único do artigo 338 aí, CPC. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Pessoal, então o que o legislador falou? Olha, vamos aproveitar esse processo. Autor, você direcionou mal, não direcionou? Mas tudo bem, eu vou te dar a oportunidade de você redirecionar a ação. Vamos redirecionar a ação contra a Juca. Mas vem cá, Marília teve que contratar advogado para defendê-la? E ela só teve esse gasto porque a ação foi mal direcionada? Então o legislador fala, vamos aproveitar a ação, vamos redirecioná-la, colocar o réu, que é o proprietário do imóvel, aqui no polo passivo, mas você, autor, vai arcar nos honorários advocatícios do advogado de Marília Gabriela. Tudo bem? Mais alguma preliminar? Na elaboração da petição inicial aqui, pessoal, qual o valor do débito cobrado devidamente atualizado? R$10.000. Qual é a regra processual para a atribuição do valor da causa numa ação de cobrança? Qual é a regra, pessoal? 292, inciso 1. Por favor. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 1, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Pessoal, qual é o valor atualizado da dívida? R$10.000. Então, de acordo com o artigo 292, inciso 1º, é esse o valor que deveria ter sido atribuído à causa. Mas vem cá, qual o valor que o autor atribuiu? 2.500? 2.500. Vem cá, esse valor corresponde ao que ele está cobrando? Existe uma regra que fala, na ação de cobrança, o valor do débito atualizado corresponderá ao valor da causa?
uma regra de natureza processual, ela é inobservada, e em especial na elaboração da petição inicial surge uma preliminar. Qual é o nome dessa preliminar lá no 337 referente a esse erro aqui? Correção do valor da causa. Vem cá, o valor da causa aqui está incorreto? Qual o nome da preliminar? Incorreção do valor da causa. Está vendo, pessoal, como é que fica muito claro isso aí? Então essa outra preliminar aqui, C, é a incorreção do valor da causa. Qual a finalidade, ou qual o objetivo de se alegar a incorreção do valor da causa? Óbvio que o valor da causa seja corrigido para R$10.000. O que acontece, pessoal, quando eu aumento o valor da causa, quando eu corrijo o valor da causa? O réu, se for o caso, vai ter que complementar as custas. Porque as custas processuais iniciais, prévias, elas são calculadas com base no valor da causa. Então, percebeu a finalidade de se alegar a incorreção do valor da causa? Então, eu vou pedir o quê? Que o autor seja intimado para corrigir o valor da causa e, com base nesse novo valor da causa, ele vai complementar as custas. Por quê? Ele recolheu custas com base no valor de R$2.500. Agora vai ter que haver uma complementação. Então, o objetivo de se alegar as preliminares, se essas preliminares elas são sanáveis, eu corrijo o que está errado para que o juiz possa fazer a análise de mérito. Ok? Bom, mais alguma outra preliminar? Se eu não tenho nenhuma outra preliminar, eu passo para a prejudicial de mérito. Lembram daquelas 3 regrinhas para se identificar no Código Civil prescrição e decadência? Vamos partir para a última? Conforme a natureza da ação. Essa ação é uma ação condenatória, cujo objetivo é a formação de um título judicial para logo em seguida receber aquela obrigação estampada no título, que pode ser uma quantia certa, pode ser uma obrigação de fazer, não fazer. Bom, aqui eu objetivo a condenação do réu, eu objetivo o recebimento desses valores. Nesse caso, pessoal, é uma ação condenatória, constitutiva ou declaratória? É uma ação condenatória. Todas as ações condenatórias elas estão sujeitas a prazos prescricionais. Prazo decadencial somente para as ações constitutivas. E para as ações declaratórias, elas são imprescritíveis. Logo, se o prazo a ser observado aqui é prescricional, ele só pode estar no artigo 205 ou 206. Já isso aqui, a prescrição para a cobrança das cotas condominiais já tem entendimento pacificado no STJ, é de 5 anos. Ok? Então, prazo para cobrar a cota condominial, 5 anos. Eu tenho vários meses aqui, não tem? Olha só, eu tenho de janeiro a dezembro de 2004. Essa ação ela foi proposta quando, hein? Quando? 30 de 3 de 2016. 30 de 3 de 2016. É o ajuizamento. Pessoal, quando eu tenho parcelas sucessivas, mensais, concorda que de janeiro a dezembro, qual é a parcela mais próxima de 30 de 3 de 2016? Dezembro, né? Dezembro. Fala aí o dia do vencimento da parcela. Não. Dia 5. 10. Então, 5, né?
Olha só, se o vencimento da parcela é todo dia 5, vencido ao mês, né? Então, janeiro vence em fevereiro. Então, eu vou fazer o cálculo do meu prazo prescricional com base na última parcela, mais próxima do ajuizamento. A parcela de dezembro, ela vence quando? 5 de janeiro. Então, 5 do 1 de 2005. Concorda? Essa aqui refere-se a dezembro de 2004. Se essa parcela que está mais próxima do ajuizamento estiver prescrita, todas as demais estarão? Então, data de vencimento da parcela de dezembro. Qual é o prazo que eu tenho para cobrar essa parcela em juízo? 5 anos, né? Qual é o último dia para eu ajuizar uma ação para cobrar essa parcela? 5 de 1 de 2010. Concorda que se para dezembro de 2004 já houve a prescrição, para todas as outras que são mais antigas também ocorreu? Sim. Entenderam aqui? Então, pessoal, se está caracterizada a prescrição, de 5 anos, qual é a consequência do juiz analisar e declarar a prescrição? Extinção do processo com resolução de mérito com base no artigo 487. Então veja, eu esgotei as preliminares, aleguei qual é a preliminar, identifiquei a preliminar e tem uma consequência disso. Fim das preliminares, eu vou para a prejudicial de mérito. Eu tenho que verificar se houve prescrição ou decadência. Mas a minha análise vai ficar mais fácil se eu souber, se eu identificar a natureza da ação. Tá certo? Pode usar. Aqui informado que a Maria Gabriela apresentou os recibos de pagamento das cotas assinados pelo ICI. Isso é mérito propriamente dito. Primeiro eu estou analisando o que? Se tem prescrição ou decadência. Superado isso, eu vou no mérito propriamente dito. Porque prejudicial de mérito, pessoal, é mérito, é defesa indireta de mérito. Mas só para fins de organizar a minha peça, eu coloco preliminares, prejudicial de mérito, que é mérito, e logo em seguida vem o mérito propriamente dito. Tá? Então eu analiso. Na prejudicial de mérito, do ato ou fato ocorrido na narrada inicial, eu vou analisar o prazo prescricional ou decadencial e a data do ajuizamento. Tem prescrição? Beleza. Peço a extinção com base no 487, inciso 2. Oba, mas eu não poderia alegar direto a prescrição? Já mataria, eu vou ficar perdendo tempo com preliminares, com prejudicial de mérito? Pessoal, lembram lá do princípio da concentração da eventualidade? Toda a matéria tem que ser vinculada de uma única vez na contestação. Imagine que haja uma causa de interrupção da prescrição. O prazo parou de correr. Você vai deixar de alegar as preliminares? Você vai deixar de alegar que tem um recibo de pagamento? Tá? Então, preliminares, prejudicial de mérito, que é mérito, e agora eu vou para o mérito propriamente dito. Pessoal, qual é a causa de pedir dessa ação de cobrança? Qual é a causa de pedir desses 10 mil reais? Que o proprietário do imóvel está inadimplente com relação às cotas condominiais de janeiro a dezembro. Essa aqui é a causa de pedir. É o motivo pelo qual está se pleiteando 10 mil reais. Aqui no mérito, o que você tem que atacar? A inadimplência. Esse é o mérito de uma ação de cobrança. Deve ou não deve? Está inadimplente ou não está inadimplente? Vem cá.
eu tenho alguma argumentação para afastar a inadimplência do réu? Qual que é? Pagamento. Pagamento das cotas. Isso é mérito. Ele não está cobrando, alegando que o réu está devendo. No mérito, o que eu vou fazer? Seu juiz, não há que se falar em inadimplência. Ué, prova? Claro que prova. Eu tenho os recibos. Tem os recibos de janeiro a dezembro de 94? Tem. Se eu tenho esses recibos, eu matei essa. 2004. Matei a inadimplência? Sim. Se ele não tivesse pago, se não tivesse preliminares a serem arguídas, se não tivesse a prescrição a ser arguída, qual era o fim dessa ação aqui? Ia ser condenado a pagar. Mas ele tem como provar que essas cotas condominiais foram pagas? Sim. Isso é mérito. Então, no mérito, vai alegar que as cotas condominiais foram quitadas. Qual é a consequência de eu falar que essas cotas condominiais foram quitadas? 487, inciso 1º. O processo é extinto com resolução de mérito quando o juiz acolher no caso de procedência. No meu caso, eu quero a improcedência, quando o juiz rejeitar o pedido. Então, perceberam aqui que eu alego as preliminares, vou conferir a petição inicial, cada um dos requisitos. Existem preliminares que são muito graves. O juiz vai extinguir de imediato. São as preliminares peremptórias. Existem outras preliminares dilatórias que existe a possibilidade de eu sanar. O juiz vai conceder um prazo para sanar essas preliminares, e aí sim, se elas não forem sanadas, o processo vai ser extinto. Superadas as preliminares, eu passo para a prejudicial de mérito, que pode ser prescrição ou decadência. Remito a vocês aquelas 3 regrinhas para identificar prescrição ou decadência do Código Civil. Superada a prejudicial de mérito, eu vou entrar no mérito aqui. Pessoal, mas e se o juiz entender que não tem preliminar alguma, não tem prescrição, entender que os seus recibos estão ilegíveis, portanto não servem para comprovar o pagamento, qual a última matéria que você poderia alegar? Qual o valor da multa que está sendo cobrado aqui? 20%. Qual é o valor máximo da multa, Juliana, que pode ser cobrada? Leia para mim, por favor. O condomínio que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não sendo previstos os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Olha, e qual é esse dispositivo legal aí? É artigo 1336, parágrafo 1º. Pessoal, então olha só. Seu juiz, se o senhor não conhecer das preliminares, se não conhecer da prejudicial de mérito, se não conhecer do mérito, então, já que o senhor vai me condenar, pelo menos, com base no artigo 1336, parágrafo 1º, reduz a multa de 20% para 2%. Princípio da concentração e da eventualidade. Se o juiz não acolher nenhuma preliminar, não acolher prejudicial de mérito, se não acolher o mérito, que seria o pagamento, que pelo menos ele reduz a multa para o limite legal previsto no Código Civil. Tudo bem? Prescrição, preliminares, prejudicial de mérito. Eu só consigo contestar se eu analisar a minha petição inicial. Se coloque no lugar do advogado, do autor, e verifique. Propôs a ação na localidade correta, o autor é o titular do direito lesado, o réu é quem lesou o direito,
supostamente. Está pedindo quanto? Está batendo com o valor da causa? Então você vai checando as preliminares, os requisitos da petição inicial, e se houver alguma divergência do que você faria, pode surgir aí uma preliminar. Tudo bem, pessoal?